Começando mais um Trilados, eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Rodrigo Roenis, Fábio Carvalho, sempre aqui conosco, e Reinaldo Colucci, um dos maiores nomes do triatlon nacional. Já falamos muito dele aqui, continuaremos falando. Obrigado por estar aqui com a gente, Rei. Puxa, eu que agradeço a oportunidade, prazerzão estar falando do que eu mais gosto aqui e que vocês também mais gostam, né, de triatlon. É isso aí, um assunto que se a gente deixar não tem fim. Ixi, ainda mais com essa lenda aqui, né? A gente já tem 36 episódios pra falar com o Reinaldo. Virou Netflix, né? 8 temporadas, 21 episódios e tudo mais. Mas, cara, quem quiser saber a história do Rei, desde quando ele começou no triatlon, foi profissional, as primeiras conquistas e tudo mais, pode acompanhar, tem em diversos lugares. O Michel do Endorfina fez um episódio muito bacana com ele, vale a pena ouvir. E aqui a gente vai falar mais de 2022, 2023, anos em que o Rei continuou mostrando que tem lenha para queimar, pelo menos a gente acredita muito nisso, né? A gente fala constantemente aqui. E a gente queria que você falasse um pouquinho como é que foi 2022, Rei. Começar o ano, pós um cenário chato de pandemia, o mundo voltando um pouco mais ao normal e você voltando a ter resultados muito bons, cara. Chato, acho que você foi modesto, né? Há 2 anos malucos que todo mundo, o mundo inteiro passou, né? Mas acho que assim, 2022 foi o primeiro ano que realmente eu foquei só em longa distância, né? Mesmo qualquer outra temporada que eu olhar para trás, 2017 que eu fui para Kona também, 2009 que eu tinha ido para Kona, eu ainda fiz provas olímpicas, prova da ITU de vácuo na mesma temporada, e 2022 eu não fiz, eu nem tinha bike road em 2022, então eu estava só realmente focado em longa distância. E foi uma conclusão de uma meta, né? Eu de vez em quando coloco aquela parte do podcast que você falou do Michel só para escutar a lista que eu falei que eu ainda queria realizar na minha carreira lá, e uma... Para não esquecer nenhuma. Para não esquecer nenhuma. E uma era ganhar o Ironman Brasil. Você fez de 2, né? E o abaixo de sub-8. Abaixo de sub-8, então já 2 check lá. Tem mais o quê? Vamos lá, vamos atualizar essa lista aí. Então, vamos lá. Não, acho que, cara, com certeza... até pela prova do ano passado, que foi uma prova difícil lá em Kona, né? Depois de uma temporada muito positiva, e chegar lá em Kona e não conseguir performar como eu queria, como eu acreditava que eu poderia fazer, estava treinado para isso, e acho que como a expectativa de todo mundo aqui no Brasil também. Então, uma das metas é voltar lá para Kona e ganhar meu bowl lá, né? Então... agora que tá de 2 em 2 anos, eu não posso vacilar muito. Então, tem mais uma ou 2 chances. Uma ou 2 chances. Então, tem que classificar realmente para esse ano para Nice, que é uma prova que, puxa, eu nunca competi. É uma prova icônica aí, desde a época de Mark Allen, que sempre ia para Nice, competia, ganhava. E, nossa, até assim, eu terminei Kona o ano passado, e bateu assim aquele desânimo, né? Aquela tristeza de um dia ruim, né? De cabeça quente ali, e tava aquele sentimento que tipo, cara, não sei se eu quero voltar pra cá já o ano que vem. Tipo, aquela história de todo mundo, o ano que vem você volta e vai melhor. A hora que eu escutava isso, meio que me agredia assim por dentro, dava aquela sensação de tipo, cara, não sei se eu quero voltar o ano que vem. E a hora que saiu a notícia que o masculino ia pra Nice... Você foi o único que comemorou, né? Caraca, sério? Que da hora, então tá perfeito. Então, um ano pra mim ter um break de Kona lá, evoluir, principalmente na bicicleta, que eu acho que hoje eu caí um pouquinho o nível do que eu tinha há um tempo atrás, no longa distância, né? Eu sempre fui um cara mais dominante no ciclismo, e hoje eu sou um cara que mais se defende do ciclismo do que 2 cartas. Acho que isso eu tenho que é a primeira coisa que eu tenho que mudar, se eu realmente quero voltar para Kona e brigar pelas primeiras colocações. E eu acho que ter esse intervalo aí dessa temporada de 2023, então, para mim vai ser ideal, fazer provas diferentes, fazer objetivos grandes, mas diferentes, e aí sim, em 2024, voltar para Kona lá e ganhar esse bowl. O que você deve ter demorado um tempo para digerir, que é o que você falou de Kona, né? Quando a gente
quando a gente ganha, a gente tem que analisar, a gente ouve, é um exemplo que a gente dá muito desse atleta que é o Avancini, ele fala, a gente não aprende só quando a gente perde, a gente também tem que entender quando a gente faz uma coisa muito bem feita. Mas quando a gente perde, eu acho que é um pouco mais difícil, porque de fato, perde que eu digo, tem uma dificuldade como você teve em Kona, o teu corpo não respondeu como você gostaria, não saiu o resultado que você gostaria, e é mais difícil a gente primeiro digerir isso, aceitar isso daí, para depois a gente conseguir analisar friamente o que foi que aconteceu para te levar até aquela prova. Primeiro, demorou muito, e o que você enxerga, o que você acredita, porque a gente sabe que nunca vai ter certeza, né, Rei, do que aconteceu, que deu errado. Acho que o Fabinho também tá aqui para corroborar com isso, que tem hora que você chega lá e você tava descansado, tava num dia bom, mas não saiu. Quanto tempo demorou e o que você identificou que aconteceu ali para você em Kona? Eu tive um problema na natação, eu passei mal ali, engoli bastante água, até golfei um pouco, tive que nadar um pouquinho de costa para dar uma recuperada, e nisso acabou que eu perdi o grupo principal. Isso, lógico, acho que talvez mexeu até mais psicologicamente comigo do que fisicamente, mas no começo da bike, ainda quando eu estava com o grupo mais de trás ali, que ainda eram os ciclistas fortes, como ainda saí na água na frente do Killing, do Sanders, do como é que você Wolf, saiu? do Sanders, do inglês, do Skipper, do Joe Skipper, e eles foram me passando na bike, e cara, eu não tava me sentindo fraco nem na bike, sentindo cansado, e muita sede, assim, era uma sede insaciável, eu bebia e, cara, eu continuava com sede, então não sei se foi essa água que eu acabei engolindo na natação que influenciou, mas acabou que, cara, deu um momento assim na bike, não era muito longe, sei lá, com 40 km na bike, eu tava sozinho, assim, a prova inteira na frente e eu isolado, e praticamente, cara, permaneceu assim durante o resto do dia, então, cara, foram... E que dia, né? Um dia longo, foram né? 6 horas conversando comigo mesmo, tentando entender, tentando fazer o corpo responder algumas horas, mas lógico, chegou um momento que eu já via que, cara, não vai responder, então o objetivo passou a ser completar ganhando. Não foi o bom, mas era o colarzinho, aquela medalha de finisher, e assim, lógico, em 6 horas dá pra você pensar muita coisa correta e muita coisa errada, né? Então passou de tudo na minha cabeça, tentando analisar realmente o que podia estar errado, o que podia ter sido feito diferente, mas a certeza que eu concluí quando eu acabei a prova é que aquilo que eu fiz ali, cara, não condizia com o que eu posso fazer e que eu tenho sim que voltar para lá e fazer diferente. Condizia o que você já mostrou que você fez. A prova que você fez em Floripa não tem nada a ver com o que se apresentou em Kona. Isso acontece. Independente das condições, né, Fabinho? Exato. Não, tipo assim, mostra que você pode performar em Kona dessa mesma maneira, né? Exato. E o Reinaldo é um cara que eu admiro bastante porque ele se reinventa diversas vezes, né? Então, tipo, o cara vem de lesão séria, teve que fazer cirurgia, volta por cima, volta andando bem. Então, tenho certeza que o Rei pode voltar e competir em alto nível. Nisso é um percurso que te agrada, Rei? Com certeza. É um percurso, acho que até mais completo que Kona, porque Kona acaba que o fator calor ali, umidade, é o que mais pesa, né? Então, o percurso em si, até as condições que foi Kona esse ano, não foram condições tão desafiadoras. Tanto que os tempos foram super baixos da maioria dos atletas. Mas o fator calor, umidade sempre pega. E técnico, né? O percurso é bem técnico lá, assim, na parte de descida. Tal. Nice, né? Nice, né? Exatamente. Então, é um retão, né? Então Nice acaba sendo mais completo porque o primeiro trecho da bike é um contrarrelógio, é plano, o cara tem que conseguir fazer um contrarrelógio bom, aí de repente pega a parte de montanha, então tem que escalar, tem que subir, tem a parte de descida depois, que vai descer por meia hora, 40 minutos fazendo curvas, então alguém que não sabe fazer curva, que fica só no rolo, vai perder muito tempo ali e tem que finalizar depois de novo com contrarrelógio. Então,
a parte do ciclismo é completa, não é até essa questão do vácuo, dos grupos lá, o próprio percurso vai selecionando. Então, Já vai resolver uma grande parte. já vai aí. resolver mas tal atleta foi bem porque ficou embutido num grupo ali, descansou e correu bem. Cara, início eu acho que isso vai ser muito difícil acontecer, porque E vai ser uma natação de wetsuit? em setembro... Provavelmente. Provavelmente, né? França sempre é. É, e Aí setembro já ainda muda tá bem a começando dinâmica a também da esquentar, prova, né? Muda bem a dinâmica. De Ô, repente, Rei, você acha que com essa mudança agora alternada, né? Então, um ano Nice, um ano Kona, você acha que vocês profissionais deve ter talvez um ou outro pró que vai pensar no seguinte sentido, olha, esse ano, pô, o Mundial é Nice, para mim a prioridade é o Mundial de Kona, independente de Nice ser também o Mundial, e o cara não priorizar estar classificado esse ano, e você acha que deve ter um ou outro profissional pensando nesse sentido? Cara, os tops não, né? Lógico, vamos falar do Sanders. Eu acho que o Sanders deve estar horrorizado de ir pra Nice, né? Porque não sabe fazer curva. Tecnicamente ele é muito fraco. Então, cara, ele até é um cara que talvez, lógico, chutando totalmente. Não conversei com ele, não faço ideia do que ele tá pensando. Mas ele é um cara que talvez, né, seguindo esse raciocínio, ser um cara que pensaria, não, eu não vou pra Nice, vou fazer um outro Iron aqui. Mundial de longa distância, talvez ganhe força. Já vou Vai pro meio, né, ou cara? já vou fazer um Iron agora, mais ou menos na época de Nice, pra já classificar pra Kona. Se bem que ele não tem tanta dificuldade de classificar, mas os outros anos ele teve, né? Ele é um cara, um exemplo talvez disso. Até identificar que eu acho que o percurso às vezes não é tão bom para aquela pessoa, né? Porque quem não escalar bem e quem não descer bem. Porque eu lembro uma vez que eu conversei com o Manocchio e ele falou, cara, uma vez que acho que ele foi com o Tindon lá em Maiorca. Ele falou, cara, chegou lá em cima, né? O Tindon subiu muito melhor do que ele, mas eles combinaram, esperaram, chegou lá em cima, na hora que desceu, ele tomou quase 4 minutos numa descida do Tindon. Não que o Tindon seja bom ou não, mas eu tô dizendo a diferença que é pra gente, pra quem tá ouvindo, né, principalmente entender a diferença que é você saber descer com curva técnica e descer rápido, porque uma coisa é o amador E conhecer o percurso. e conhecer o percurso, né? Então eu acho que isso faz uma diferença muito grande. E claramente, eu que já fui pra Europa, o Fabinho já foi fazer camp lá também, cara, as serras que a gente pega lá, as descidas, cara, são pouquíssimos lugares aqui no Brasil que tem. Então, até Não mesmo... consegue nem treinar. Não consegue nem treinar, é uma realidade totalmente diferente da nossa. Até mesmo quando eu chego lá pra treinar no mesmo lugar na Europa, na mesma montanha e tal, cara, os primeiros treinos você desce com mais cautela, com medo, depois você vai se soltando e vai adaptando. Então, com certeza, uma pessoa que vai sair da sua condição, que não tem essa realidade, competir lá, vai sentir. Vai sentir. E eles já falaram alguma coisa com relação até regra de roda, alguma coisa? Porque no Havaí tem uns senões, será que Nice vai prevalecer isso ou não? Eu não sei se... Independente do percurso também não ser Eu não vi nada. tão eu não positivo vi nada. para Não isso. sei, no Mundial de 70.3 lá não Liberou teve nenhuma tudo, regra, né? Não teve nenhuma regra. Acredito que não, porque... Não, o Mas- percurso também é mais tranquilo para isso, né? Mas assim, não sei se também a roda fechada Faria lá diferença, é um né? grande benefício. Porque você tem que ver o quanto sobe e o quanto desce para depois valer a pena. Esse contra-relógio inicial, você lembra o trecho mais ou menos? De distância? Cara, eu acho que dá mais de 1 hora. Então deve ser os seus 50K ali, pelo menos, né? E aí faz a montanha e depois deve ter, acho que mais ou menos isso, uns 50, 60K pra Para poder finalizar. finalizar. Depois de Kona, Rei, deu aquele bode, né? Provavelmente, de tanto pós, porque já, mesmo que fosse bem, acho que já daria uma caidinha. Teve que assimilar esse golpe. Como é que foi retomar pensando em alguma outra prova que acabou sendo o Pucon? Cara, assim, acho que eu tentei descansar logo depois de Kona, então fiquei umas semanas ali sem treinar nada, voltei e tava um pouco irregular, treinando bem uns dias, alguns dias mais cansado, mas achando que estava dentro do padrão. No entanto, não houve uma evolução natural assim de recuperação como já aconteceu outras vezes.
falando até de antigamente, né? Os últimos Iros que eu fiz, de 2022 para cá, por exemplo, Almere, que eu fiz ano passado, que foi o Mundial de Longa, Floripa, depois Challenge. Tá certo que foram 3 sub-8, mas... antigamente eu fazia uma prova de Iron e, cara, passava 8, 9 dias em uma semaninha, eu me sentia um monstro na bike, assim, eu me sentia muito forte. Mesmo fazendo um Iron, mesmo terminando a prova cansado, exausto, mas, cara, a bike era um negócio que me dava um condicionamento natural só de competir um Iron. Aquele contrarrelógio de 180. Aquele contrarrelógio de 180. E, no entanto, essas 3 provas que eu mencionei, isso não aconteceu muito, não. Eu terminei a prova. Não sei se é a idade também, né? Agora, quantos anos você tá? Tô com 37 agora. Então, a gente tá falando de quando eu tinha 20 e poucos, né? Pra 35, 36. Então, são 10 anos esse gap. E tem demorado mais pra ter esse retorno. Recuperar mesmo, né? O desgaste. E o problema é que é uma situação nova, né? Pra mim também, né? Então, às vezes eu quero que o meu corpo reaja como reagia 10 anos atrás. Eu tenho essa cabeça que vai reagir, só que ele tá reagindo de uma forma diferente. Eu tenho que também me adaptar a isso. E eu acho que o exemplo claro que foi de Kona até agora, que o meu corpo não reagiu como deveria, ou como de costume reagir. Como você esperava que ele reagisse, né? Em outras circunstâncias atrás. Então, Pucon foi claramente uma prova que eu me senti muito cansado, principalmente do meio da bike para frente. Até o meio da bike estava tranquilo, me sentindo bem, fazendo a potência, a zona de intensidade que eu julgava adequada para fazer naquele momento, mas, cara, depois foi ladeira abaixo, e mesmo diminuindo o ritmo, hidratando, comendo, não, o corpo vai voltar, e, cara, não voltou. Então, até tirei essas semanas agora, fiz vários exames aí para checar mesmo se era só cansaço, e, puxa, graças a Deus tá tudo em ordem, não tem nada errado com o meu corpo, só mesmo acho que era ele querendo dizer que precisava de um tempo a mais para descansar, então agora eu tô voltando gradativo aí pros treinos normais, pra rotina, e focando de novo no Ironman Brasil desse ano, que é o foco. É o objetivo. Hoje a gente acabou gravando antes aqui um episódio do 3 Lados da Corrida, e um dos episódios a gente falava muito da idade, só que a gente falava pra corrida, mas serve muito pro triatlon, que a gente apontava como 3 grandes pontos de destaque quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, que é a recuperação, né, tanto de treino quanto de uma prova, a parte do corpo dar sinais, às vezes, de incômodo e dores, que às vezes a gente não tem, que não é a idade, mas sim o tempo que a gente está usando, né? Então, pensa aí que são 20 anos que você está usando a carcaça de uma maneira muito extenuante. E uma outra coisa que eu até falei, que eu senti muito na pele, isso que foi a dificuldade de eu conseguir chegar num nível razoável de condicionamento, que estava demorando muito mais do que era antes. Então, o Fabinho voltando a treinar hoje, não que ele queira voltar ao que era. O ano todo, né? Assim, você consegue fazer uma prova boa. Isso, e você demora muito tempo para chegar lá, né? Assim, antes é o que você falou, você passava uma semana, 2 semanas, você começava a treinar, você já começava a se sentir bem, ou você vinha de uma época de férias, em 3 semaninhas você já tava, beleza, tô bem perto do que eu tava. E o que a gente pontuou e que eu falei muito, que eu percebi, é que é o seguinte, que começou a cada vez mais ficar mais distante esse prazo. Então, em vez de 3 semanas, já virou 1 mês e meio, já virou 2 meses, para eu conseguir chegar num nível mais aceitável de condicionamento, de eu me sentir melhor. Não era nem só de número, mas até de sensação, que eu acho que é o que você falou. Você percebe isso também, que hoje tá um pouquinho, a coisa tá se estendendo um pouquinho ou não? Se não for, pode falar. Não tem problema. Não, assim, acho que é o resumo do que você falou. Eu acho que o processo ele se torna um pouco mais lento. Um exemplo, cara, quando eu era mais novo, eu não precisava nem fazer muito aquecimento, né? Você já podia chegar no treino, vamos pra série logo, eu quero ir embora. Então, cara, porque não ia mudar muito. Sim. Se você fazer uma série de 10 de 100, a meta é fazer 1,5.
Não, eu já cheguei a fazer 10 de 100 para 1,5. Cara, se você aquecesse, fizesse certinho, cara, e tivesse num dia bom, ia dar uns 5. Se você não aquecesse, cara, ia dar uns 5 do mesmo jeito. Agora, hoje em dia, não. Eu sinto que, O corpo cara, demora mais para engrenar. Ele precisa de aquecimento, ele precisa todo o ritual ali para ele entender o que vai acontecer para você conseguir um resultado melhor. Então, tudo isso é uma somatória. Então, acho que se você não seguir todo o processo, você não vai conseguir o resultado que você almeja. Para Floripa, ano passado, seus números estavam bons? Como é que você... De tudo? Sim. De volume, de potência, de tudo? Eu tava com muita referência do Iron anterior que eu tinha feito, né, em Almere, que tinha sido um sub-8. Aí eu fiz, na verdade, para Floripa, eu fiz 2 blocos de treino. Então eu fiz 4 semanas de treino, então eu fiz 3 semanas crescente, descansei uma, repeti de novo as mesmas 3 semanas crescente, descansei uma e fui para a prova. E, cara, as primeiras 3 semanas, assim, foi desesperadora, porque eu tava muito dolorido, muito cansado. Eu tava, assim, só o leitinho. Eu falei, cara, não vai dar, tá difícil. Aí chegou uma hora que eu nem ligava mais. Não, nem olhava. Não, nem quero, nem tenho expectativa de me sentir forte, de me sentir bem. Vamos completar. Só vou completar. Aí veio a semana estabilizadora de descanso e tal, e repeti de novo as mesmas semanas. E aí foi outra conversa. Aí quando eu iniciei o bloco final, realmente a coisa começou a ficar boa, eu comecei a me sentir forte. E, cara, no final eu tava, assim, bem confiante que... Deu pra ver que você chegou em Floripa já bem confiante. Nas entrevistas que você dava, você falava que vinha pra ganhar, né? Eu realmente, se tivesse feito essa entrevista 4 semanas antes de Floripa, eu ia falar, veja bem. Não. Eu espero fazer uma boa prova. Vamos ver o dia e tal, mas deu muito certo, então acho que toda essa que a gente falou do processo, da periodização, tudo culminou para chegar em Floripa na melhor forma possível. E você lembra como é que eram essas 3 semanas? Só porque eu falo que todo mundo gosta de... Sim, claro. Sabe, quanto de volume, quantas sessões, os treinos chaves, alguma coisa assim? Cara, tem 2 treinos que eu achava, assim, são os que eu acho muito duros, mas que tem muito a ver, assim, com a prova. Um eu fazia no rolo, girava 5 km lá no Zwift, aí fazia 45 km contra relógio, mais ou menos na potência que eu queria fazer na prova. Aí eu descia, corria 10 km na sequência, voltava e repetia de novo. Pedalava mais 5 km fácil, 45 contra relógio e 10 km no ritmo que eu queria correr na prova. Então é uma série que dava, cara, 4 horas de treino, mais ou menos. Só que eu terminava esgotado, né? Que você bebe 10 garrafas de água, né? Pedalando no rolo e tal. Então, 85 ventiladores, ar-condicionado, a Mariana te abanando. A sala ficava assim, parecia uma piscina, né? Até os dias que eu fiz, acho que a Mariana não estava em casa, tinha viajado. Mariana, acho que é bom você viajar esse fim de semana. Deu uma enganada. E era um treino realmente que desgastava muito, que, cara, aí por 1-2 dias depois você sentia que estava esgotado. Mas que é um treino que dá muita força, quando acho que você completa ele bem, que você termina ele, puxa, consegui fazer o que eu quero fazer na prova, é uma realidade muito parecida. Você descansava para fazer essa sessão de treino ou você vinha na rotina? Não, vinha na rotina e fazia. Tinha nadado de manhã, inclusive. Que é o que dá mais confiança ainda, né, Rick? Exatamente. Você não vem descansado para você colocar o ritmo de prova, você faz o ritmo de prova blocado ali, mas vindo com o corpo já trabalhando, então você acaba um treino desse e fala, não descansei, vim na rotina, saiu um ritmo bom. E um segundo treino que eu faço, eu vou lá na piscina do clube lá, que é lá 50 metros, eu ia com a roupa de borracha, aí eu nadava meia hora direto, tipo, também não aquecia, caía, nadava meia hora. Space, assim? Aí tentava fazer o ritmo que eu queria fazer na prova, saía correndo, ia pro estacionamento e pegava minha bike. Os caras achavam que eu era maluco, né? Correndo com roupa de borracha no clube, já pegava a bike, aí eu fazia 60k contra relógio. Voltava lá,
ia pra casa, dava um intervalo de 2 horas, fazia de novo, 60 km contra relógio. Aí voltava, dava mais um intervalo de 2 horas e meia, fazia outro contra-relógio de 60 para completar os 180 e corria mais 10 na sequência para terminar o dia. A última série era 60 mais 10. Ritmo de prova. Ritmo de prova, Então, assim, aí esse realmente era um dia que dava 6 horas de treino aí, praticamente, e bem próximo das distâncias da prova, né? Ficou faltando. E na intensidade também. Na intensidade da prova. Então... Mas com esse descanso aí que também acaba, óbvio, desgastando menos do que você fizesse os 180, ou mesmo que se fosse 140 ou 150. Mas do primeiro tempo pro segundo, nem o macaquinho tirava. Comia alguma coisa com o macaquinho e deitava. Já ficava lá... Descansando ali com a roupa já. Já ficava enrolando ali, porque... se desligasse o disjuntor era pior. Daí não sobe, né? Daí... E hoje os seus patrocinadores, quem são? Cara, o SESI, mais uma temporada comigo aí. Eu até brinco que eu tenho quase a plaquinha de patrimônio do SESI aqui já. Já tô indo pra minha 14ª temporada lá no SESI. Z2, segunda temporada comigo aí, patrocinadora, cara, realmente me acolheram lá, acreditam muito em mim lá e, cara, gosto demais da marca, do produto, da filosofia do que eles entregam. Shimano, já faz várias temporadas aí junto. Visual Bike, que tá me ajudando aí com a bike, né? Pedalando com a bike nova aí com a Trek. A Join Sports, com o uniforme, o Sarran ali, o Sarran e a Carla. Uhum. E tem uma fundação lá de fora, que por intermédio lá do Brett também me ajuda com algumas viagens, com alguns custos, que é a Viking Foundation, que é um parceiro nosso lá da Europa. E hoje você e a Mariana têm a assessoria, além da academia, né? Isso. Lá em São Carlos a gente tem uma academia com uma piscina de 25, espaço de crossfit. Agora o Gustavo, que é o físio nosso lá do SESI, também abriu um espaço lá para ir tentando com a fisioterapia lá do Gustavo também, para voltar daí para recovery, para os atletas. E assessoria também de corrida, mais com a Mariana, e triatlon com nós dois. E vai ter o camp agora de carnaval, né? Isso. Lançamento da semana? A gente já fez alguns anos lá de uma forma mais modesta, né? Na verdade, fazia o Carna Treino, que a gente falava, né? Fazia um simulado lá, aproveitava a facilidade, a estrutura de ter o Dama ali, o parceiro já de muitos anos aí com a gente. E aí esse ano o pessoal tava pedindo para fazer pelo menos uns 2 dias, então a gente fechou uma estruturazinha de 2 dias e meio para o pessoal conhecer mais São Carlos, lá os lugares que a gente treina. Então vai ter um treino na pista de atletismo que a gente treina, vai ter um dia de natação lá na academia, um simuladozinho que a gente vai fazer lá no Dama, mas para mudar um pouquinho a rotina, para não ficar igual, a gente vai fazer o formato que é do Fast Triathlon. Então a gente vai fazer 3 baterias. Os amadores sentiram a dor na pele. Na verdade... Até uma dor aí, né, Fabinho? Ai. E na verdade acho que isso é bem legal, porque dá pra largar, aí cada um faz... Fica mais democrático. Aí junta a galera de novo ali, espera chegar, reúne, agrupa, faz mais uma bateria, e aí, lógico, quem é mais iniciante, quero fazer 2 baterias, quero fazer uma, aí cada um escolhe. Seu ritmo, a quantidade, né? Tem uma liberdade ali, né? E parece ficar um pouco diferente, né? Porque ir lá e fazer um short, fazer um short, quando tem o GP Extreme lá também tem o short. Então, vai ficar uma atividade diferente. E pros que gostam de Strava, vai ter um com também para disputar na segunda-feira lá na estradinha que a gente pedala lá. Só precisa ser mais rápido que o Rei. Tá tranquilo, não tá, Fabinho? Eu não tenho com, não. Quem tem uns com lá ainda é o Marcola. Tem lá, o Marcola tem, o rei dos treinos. Marcola é rouba, ele pega moto. Não sei. Ô Reis, desde a entrada da PTO e essa premiação que vem acontecendo em várias provas, que querendo ou não, um fator muito atrativo para vocês, profissionais,
Você acha que a tendência é, se a gente considerar aí ainda para os próximos 3, 4 anos, quando o Santiago esteve aqui, o Santiago falou, pô, é muito importante isso. Por outro lado, nós atletas, a gente não sabe de onde vem todo esse investimento com relação à PTO, mas ainda assim é um fator atrativo. Você acha que cada vez mais, nesses próximos, 3, 4 anos, a tendência é talvez os profissionais não migrarem de uma vez, mas priorizarem mais as provas da PTO do que essas provas ou 70.3 ou Full Ironman? Cara, assim, a PTO tem um business por trás ali. Cara, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para explicar, que eu não sei exatamente todos os detalhes. Então, eu vou explicar meio superficial, e aí se alguém realmente quiser se aprofundar mais, vai ter que realmente questionar eles lá, porque eu posso estar falando alguma coisa equivocada aqui, mas não muito. Então eu vou tentar aproximar o máximo possível do que já me passaram, né? Hoje existe um grande investidor por trás da PTO, que é o que está colocando esse dinheiro maior no esporte. E essa pessoa, ela tem uma empresa que ela trabalha com eventos esportivos já há muito tempo, e ele vende eventos esportivos para a televisão americana, principalmente, que é o principal mercado dele. E dentro do portfólio de modalidades que ele fazia, ele tinha alguns eventos de golfe, alguns eventos de tênis, lógico, deve ter toda uma pesquisa por trás, não é um negócio que eles chegam com os números e vão falando, mas um grande questionamento, né? Por que a Rolex patrocina o golfe? Por que a Rolex patrocina o tênis? Por que a Mercedes patrocina um evento de tênis? Ou as grandes marcas realmente gastam milhões, bilhões por ano com essas modalidades? Porque os grandes clientes em potencial dessas marcas praticam, gostam desses esportes e acompanham eles na TV e tal. Então faz totalmente sentido para a Rolex patrocinar um major de golfe, porque um cara que joga golfe ou está assistindo um campeonato de golfe é um cliente em potencial. Porém, fazendo uma pesquisa com o golfe, chegaram com os dados, lógico, eu não vou lembrar de cabeça, então vou falar mais ou menos aproximado, que fizeram uma pesquisa em 2006. Qual que era a idade média do pessoal que jogava golfe no mundo? Chegaram com a idade de 46 anos. Aí fizeram a mesma pesquisa em 2016, 10 anos depois. Qual que é a idade média do pessoal que joga golfe? 56 anos. Então, puxa, se passou 10 anos... É o mesmo pessoal que tá jogando. O público envelheceu 10 anos. Então é o mesmo pessoal que joga golfe em 2006 é o que tá jogando em 2016. E a hora que, provavelmente, na hora que esse pessoal não estiver mais aqui, não vai ter mais gente jogando golfe como tem hoje, ou menos parcelas, né? E quando a gente olha hoje ou quando a gente olhava antigamente para o mercado financeiro, um cliente em potencial de uma marca prestigiada, era um cara que amadurecia profissionalmente, chegava no auge de uma diretoria executiva de uma empresa, que era mais ou menos essa idade, né? Uns 40 altos, 50, o cara que inicia numa empresa e vai crescendo. Hoje em dia, cara, a gente tem um monte de exemplos aí de moleque que faz alguma coisa de tecnologia, uma startup e um podcast, né? Espera que não tem nenhum moleque aqui. E bomba, né? Os caras que faz uns canal de tênis aí, né? Fala de tênis de corrida, né? Aí o cara fica milionário. Ou seja, um cara desse pode ter um Timex. Essa foi boa. Essa eu gostei. Cada um tem o Rolex que merece, né? É igual o Piquet lá do marido da Shakira lá. Não, voltando pro raciocínio. Hoje, o pessoal que tem potencial para comprar um Rolex é um pessoal muito mais jovem.
Porém, esse pessoal quer comprar um Rolex, cara, um Rolex não representa só um relógio, ele é um prestígio, uma marca. Então, às vezes, o cara pode comprar um Rolex porque é algo que representa mais do que só um relógio. Beleza, vamos pesquisar então o que Esse cara tá fazendo. esse cara tá fazendo. Aí foram lá pesquisar e, e esses caras gostam do quê? E-games. Então, lógico, gostam de esportes eletrônicos, gostam de esporte de prancha, então é surf, skate, então os X Games. E, cara, por incrível que pareça, teve um percentualzinho lá, graças a Deus, falou que gosta de triatlon. Salvou, gente. Então... Valeu, galera. Obrigado, hein? Valeu, se alguém Tamo junto. lá, foi por uma boa causa, mas, ó... aí os caras vieram olhar pro triatlon, porque o triatlon, se a gente parar pra pensar, ele é um esporte extremamente barato pra se investir, porque... De novo, tinha um número lá que foi feita a pesquisa, não vou lembrar exatamente os números. Então pode ser que eu estou falando uma besteira, mas era mais ou menos assim. Pegaram um ano e somaram tudo. Quanto que o esporte profissional do golfe rodou em um ano? Com patrocínio, com premiação, com merchandising em televisão, com tudo. Uhum. Cara, chegaram na cifra de 2 bilhões em um ano. Fizeram a mesma conta no triatlon. Quanto que o Reinaldo ganha de patrocínio? Quanto que o Frodeno ganha de patrocínio? Quanto que Kona paga? Quanto que a ITU paga? Isso só o esporte profissional. E chegaram no valor de, sei lá, 20 milhões ou 40 milhões. Eu sei que o triatlon representava, tipo assim, 2% do que era o golfe. Cara. Aí os caras assim, esporte barato, se a gente podemos investir se a gente criar um produto, resultado. Se a gente criar um produto, aí você me fala, tá, então a Rolex tem a informação que o cliente dela em potencial que aí consome triatlon. Por que a Rolex não está no triatlon ainda? Porque não tem onde expor. Por que ele não sai do golfe? Ele quer sair do golfe, mas o golfe ainda está na televisão. Então, o que a PTO está tentando fazer? Achar um formato, uma maneira que o triatlon seja vendável em entretenimento para TV. Até mesmo a duração da prova, que é dos 100 km, é mais ou menos aproximado nesse raciocínio com o golfe, porque uma partida de golfe ela tem essa janela de 3 horas, 3 horas e meia na televisão, para que faça com que o triatlon realmente consiga ter os números, as exposições, e eles consigam chegar para a Rolex e falar, puxa... Vocês não querem estar aqui com a gente? Vocês não querem tirar um pouquinho do que vocês investem no golfe e trazer para o triatlon? Porque vocês podem aparecer aqui também e tem cliente aqui também. Uhum. E, cara, se eles conseguirem trazer 2% do golfe para o triatlon, eles vão dobrar o budget do triatlon. Vai passar de 40 para 80. Então, assim... É um esporte barato na questão de investimento ainda, mas que a margem talvez de retorno, se eles conseguirem fazer essa roda girar, vai trazer muito benefício para eles. Não, e automaticamente para vocês, acredito eu, que é cada vez mais priorizar essas provas. Sim. Por causa de premiação do que Ironman, que eu não sei hoje, se a gente for pegar provas ao redor do mundo, com exceção do Havaí, que se eu não estiver enganado, acho que é 125 mil, 130 mil dólares lá pro primeiro. 125. A premiação acho que muda muito pouco com relação ao investimento do que a PTO vem fazendo. Então, eu acho que realmente, pro profissional, exposição, visibilidade... E tudo, até pro patrocinador, não só do evento, né? Eu acho que... Esporte, mas assim, a gente tem que ser realista. Eu ainda acho que eles não conseguiram ainda chegar no ideal. Eu acho que a exposição, a mídia ainda na prova ainda tá deixando a desejar, né? Não sei se o formato tá ideal, tentaram fazer algo diferente com a Collins Cup ali, mas, cara, ainda é um esporte difícil de assistir, de gerar o entretenimento. Cá entre nós, assim, a gente ama esse esporte. Mas, cara, você pensar em 5 horas, 4 horas... ao meu ver, o melhor formato é difícil. É o de Fast Triathlon. E aí você fala, puxa, mas o golfe fica 3 horas lá e é chato. Mas o golfe tem os momentos de decisão, né? Então, tipo, são 3 igual horas. Surf, né? São 3 horas de também. transmissão. Tem um momento de pico, né? Puxa, agora é um momento decisivo, ó, tá indo pro
pro green ali. 15º buraco. O cara se o cara não fizer agora, ele vai ficar muito pra trás. O poker é a mesma coisa. Puxa, agora é a mão decisiva. É o futebol, né? Que se fala, pô, mas fica 2 horas quase a transmissão. Tá bom, mas daí tem o momento do gol, né? Tem outros momentos mais... E o triatlon precisa, de alguma forma, criar esse entretenimento para os momentos mais monótonos que a prova... Principalmente pensando nas provas mais longas, né, Rei? Porque como o Fabinho falou, um formato de festa ou Super League, você fala, é muito legal porque é muito dinâmico, mas daí você vai estar olhando para um outro público, que é quase outro, sair do futebol de campo para o futebol de salão, né? Assim, pensando num formato. Você sai do longa distância para uma prova. Talvez a identificação dos praticantes com o Super League é menor. Porque a gente sabe que não. É isso. A gente não O pessoal gosta. que faz essas provas gosta mais de Ironman. Então. Só que tem A galera que respondeu da Rolex lá, pesquisa, com certeza é o cara que tá olhando para distâncias mais longas. Então, enfim, eu acho que eles estão tentando fazer essa roda girar. Espero que continue evoluindo, que eles ainda tenham fôlego, né, para fazer isso girar por mais um tempo aí, até realmente achar essa fórmula. E que o triatlon realmente caminhe para esse lado, de ser um esporte grande, um esporte com entretenimento, que tenha o seu valor, que tenha grandes marcas envolvidas. Porque eu acho que é o segundo momento onde o esporte pode virar a chave. Porque eu acho que o primeiro momento não deu certo, que foi o momento do Lance em 2012, se eu não me engano, que quando ele foi para o Havaí, né, a coisa estava ameaçando ter um investimento muito grande lá, não só na prova, mas depois continuidade. Não aconteceu porque ele foi pego no doping, e agora é o segundo momento onde eu vejo que está tendo um investimento grande de dinheiro para poder fazer a coisa acontecer. Eu acho que é o que você falou, torcer para que de fato a coisa tenha um impulso, ou aconteça, ou ache um formato, ou alguma outra grande empresa acredite nesse meio do caminho e coloque dinheiro ali como patrocínio, porque de fato é o que você falou, proporcionalmente muito pouco, né, Rei, o que se paga para se manter o circuito profissional todo, né, de meio e de Iron ou de longa distância, perto do que a gente pega em outros esportes, né, do público que consome isso. Sim. Apesar que a transmissão do Clash Daytona, que foi a NBC, com aqueles gráficos, aquilo é um atrativo pro público que tá assistindo. Mostrando as fotos. Exato. Não, mas é um atrativo, mas eu acho que o grande ponto é o que o Ronaldo falou, cara, a gente não tem fator decisivo durante a transmissão. Não tem. Então você fala assim, você não vai... Imagina, e lá vem lá o Nel Sanders, não, e Reinaldo Colucci passa ele. Cara, tá bom, passou, mas falta 1h30. E não é Fórmula 1 que, né, assim, não é demérito, mas é difícil, porque tá bom, passou, mas faz parte de uma estratégia. Às vezes é a hora que o Rei ia apertar mesmo, e não é um negócio que vai ser, ele passou e agora ele vai ganhar. Não, ele só passou. Né? É diferente de você ter grandes momentos ali, enfim. Como é que você acha que, pelo menos mais quanto tempo eles estão afim, Rei? Assim, óbvio que é um achismo total. Você acha que mais 1, 2 anos os caras ficam me aí? aposentando, pelo Vamos todo mundo dar a mão aqui e rezar agora. Sei lá, tem mais uns 2, 3, 4 anos. Tomara que a PTO... Tomara que pelo menos ele... Eu acho que vai dar certo. Não, eu acredito que vai ser para sempre. Espero que, de uma forma ou outra, eles se ajustem aí. Você acha que um championship da PTO uma hora vai de tomar frente o espaço de um Ironman do Havaí? Cara... Ou nunca vai ser concorrente? Deixando a paixão de lado, assim, vamos falar. A Ironman, a marca Ironman, até um business hoje que, cara, ele não depende do profissional. Ele sobrevive sem o profissional. Existem a prova real é várias etapas que não tem a categoria profissional e a prova tá cheia, esgota a inscrição. Então o business dele é atender um público amador que pratica a modalidade, que vai consumir a inscrição, que vai consumir na feira, que vai consumir todos os produtos, e aí gira em volta. Ele vai cobrar da empresa que tá na Expo querendo vender produto para esse cliente. Então, entre aspas, é um business autossuficiente sem o Pro. Porém, cara, quando a gente fala de Kona, toda a transmissão de Kona, ela é focada no Pro. Entendeu? Nem sabe todo mundo que quer tem amador. todo mundo quer ir pra Kona por causa dos prós, entendeu? Então, cara, eu acho que a Ironman vai ter que começar a rever isso de uma forma de ajustar, porque claramente, se os prós começarem a ver que existem outras provas com oportunidades melhores,
Ainda mais agora com esse passo da Ironman tá colocando um ano lá homem, um ano lá mulher, é o que o Rodrigo falou. Pode ser que, puxa, esse ano É o início do fim. um X número de atletas pró masculino, nisso não é meu perfil. Cara, eu vou focar totalmente nas provas da PTO. Então, É o que o Sanders fez, ele falou já. Esse ano ele não vai nem fazer Ironman. pode ser que, de novo, pode ser que é um achismo meu, mas que a chance disso acontecer, acho que é real. E entendeu? que vire até um evento como, entre aspas, Olimpíadas, né? De 4 em 4 anos, então vai ter atleta profissional que vai falar, beleza, meu mundial é de 2 em 2 anos. Né? Porque vai pode querer ir ser. pra Kona, de repente. Então, não, mas daí dá uma folga, ou pode participa de uns ser, meios. cara, que lógico, mas também porque Kona é tão especial, porque todo mundo quer estar lá. E aí a gente olha pro lado do Pro. Por que o Pro quer estar em Kona? Tem uma premiação maior? Sim, tem uma premiação maior. Tem todo o prestígio, a história envolvida lá? Tem. Para você ter história e prestígio, isso leva tempo. Então pode ser que daqui 5, 8, 10 anos, um Major da PTO vai ter o tem mesmo mais- prestígio ou mais prestígio que Kona. Não dá pra comparar hoje, e a premiação, porque os lógico. Majors não tem história, não tem, entendeu? Isso vai construir ao longo dos Total, anos. com A certeza. premiação de Kona tá totalmente defasada. Totalmente defasado. $125 mil. Eu me lembro, a segunda vez que eu fui pra Kona foi o ano que mudou a premiação. E mudou pra $120 mil. Em 2000, cara. É a mesma premiação desde 2000. E as provas do circuito diminuem. Os 2 anos, teve, se eu não me engano, que nem o ano passado, o title sponsor era aquela marca de carro. Já não, teve um ano que a Ford foi title sponsor. Vários anos. E tinha uma Ford Edge lá para o vencedor, fora os $125 mil. Teve um ano que foi a Volks. Por que não fazer isso, então, já que de ano a ano eles mudam o title sponsor? Não necessariamente tem que ser uma montadora, mas eles tiveram a Amazon. Então a própria Amazon... com o Oferece title frete grátis. Mas Amazon Prime. Parece Uma assinatura. Ricardinho. Pô, a assinatura do Amazon Prime durante 2 anos de graça. Porra, Mas- assim, é complicado. Uma coisa que eu achava legal, eu acho que ficou caro, por isso que acabou. Anos atrás, você tinha lá, em determinado percurso da corrida, o primeiro pro que passava, a Timex dava $10 mil ali na determinada distância. mas aí também, Rodrigo, a gente Acabou, tá cara. olhando muito a ponta da pirâmide. Cara, Não, eu quero que vocês ganhem grana. ganhem Não, premiação, mas eu por isso tô- que às vezes não, eu fico puto mas do a- organizador. daí eu falo estruturalmente até do esporte. Cara, pessoal, a pergunta que eu mais escuto é, cara, mas dá pra viver do triatlo no Brasil? Dá pra você ser atleta profissional fazer só isso? A minha resposta é sempre a mesma, já faz 15, 20 anos. Cara, se você for melhor no que você faz, você pode. E depende Então, do seu assim, estilo de vida. também. Eu acho que hoje no Brasil, cara, a gente vai contar o quê? Entre homens e mulheres que conseguem viver realmente com uma renda, Exclusivamente. 10 atletas, é pouco, né? Muito pouco. não sei. E aí você fala até da renovação. Cara, eu tô nesses 10 já faz 20 anos, então, tipo, não rodou. Sim, não, então, não assim, roda. o grande problema do nosso esporte hoje, até para criar esse ídolo, para criar competitividade, para criar entretenimento, é ter gente nova chegando. Só que, cara, quando você olha só o topo da pirâmide, cara, você não consegue fazer a base. Então, cara, esse ano o Joe Skipper, que era inglês, tava cogitando de não ir pra Kona porque tava muito caro. E, meu, o cara ganha Foi em Libra. Ele O cara foi quinto. Aí, cara, imagina a gente que tá aqui no Brasil com o dólar É, cinco, Com o câmbio gente, inverso. é, Com o câmbio inverso. A gente sai muito pra trás. Então, assim, muito eu difícil. lembro que acabou a prova, eu fui, cara, conversar com o Luciano Tacconi, cara, ele fez uma prova redondinha, foi 16º, correu acho que abaixo de 12,50, cara, 8,7, acho. 8,5, né? cara, a prova redondaça, aí eu cheguei lá, né, treinou comigo um tempão, falei, pô, Luciano, pô, parabéns, cara, puta prova boa, foi o segundo Iron dele, falei, cara, pro segundo Iron eu vim aqui, aí ele só falou assim, Reinaldo, mas fui 16º, não tem dinheiro, então, tipo, cara... Isso é foda, entendeu? Desculpa a palavra Não, tá liberado. Mas nenhuma outra palavra vai expressar isso. É complicado. Então, como a gente vai fazer o nosso esporte crescer se o cara que, na teoria, foi 16º na prova mais prestigiada do mundo, recebeu só um tapinha nas costas, cara, parabéns. Gastou pra isso. Se ele fosse 16º, sei lá, em Wimbledon.
Teria tirado Não, 80 mas na mil própria dólares. prova da PTO, ele já não teria pago. Não, o 16º Na na PTO prova é da PTO 15 mil dólares. é 19 mil, eu acho. Não, e fora que muitas vezes... Não, acho que 19 mil é 11º. Acho que mas seja 12. que seja. Seja 10, veio 10, mas ele ainda... Pagou muitas as vezes- custas. pagou. Não, o 20º na PTO é 5 mil dólares. O 20º. Então aí vai aumentar. Daí vai Então você subindo. vê, quer dizer, então. 20º você já pagou tua passagem, tua estadia, você já não colocou a mão no E bolso. aí, lógico, não tem nem como comparar números, né? Aí o pessoal, mas o futebol. Aí eu até falo, cara, não tem como comparar. Só a gente pegar a bilheteria de um jogo de futebol, quanto não é em um único jogo? É coisa de milhões, então, tipo, não tem como mas comparar você com pega o triatlo. surf. O surf já dá pra comparar, Mas, né, cara? o surf, o surf, a premiação é muito mais alta. Um tenista que me falaram uma vez que um tenista, também não sei se isso quanto que é verídico, mas foi inclusive um atleta de triatlon que me falou isso lá de fora, então uma acho que deve ter uma justificativa, um fundamento. E ele falou, cara, se um cara for competir o Aberto da Austrália, que tá rolando agora, e ele conseguir só largar, vamos dizer, ele já ganha. passou lá, entrou. Não, ele não passou. Ele foi classificado. Só entrou. Classificou, ele vai jogar. É 160, né? E ele tomou 6-0, 6-0, 6-0. Ele não fez nenhum ponto. Ele perdeu de 6-0, 6-0, 6-0. Ele falou pra mim, o cara saiu com 50 mil dólares. Mas é isso. Aí, tipo assim, se o cara fizer 6-1, 6-1, 6-1, já era tipo 65, porque isso vai aumentar o tempo de transmissão. Aí tipo, tinha um cálculo lá que ele me falou. Então, é tudo pelo tempo de transmissão. era um negócio. Pelo que se você. É por pontos, na verdade. Então, porque eu acho que cada ponto que ele faz representa também uma coisa no ranking, né? Porque, todo mundo que perdeu nas oitavas, quem marcou mais pontos? É quem perdeu por melhor resultado, sei lá. Ou perdeu do cara que foi o campeão. Eu não sei qual que é a matemática, mas era mais ou menos... O exemplo era esse, se o cara não fizer nenhum ponto, ele saía com 50 mil dólares. Mas lógico, a concorrência pra um cara... É que eu acho que tem uma coisa, cara, que assim, infelizmente também é um esporte novo. A gente tá falando de um esporte que tem quase 50 anos. Assim, o tênis existe há quanto... cara, mas assim... Rei, eu entendo, mas já não é mais tão novo, cara. Quando eu comecei, você falar que era novo, lá em 99, ok, mas passaram 20 anos. E, cara, a velocidade que a gente tem de tecnologia, de avanço, de transmissão, de streaming... Cara, se você falar que 20 anos que se passaram não representa não, mas muito... o que eu digo que é novo é por você criar a cultura do consumo daquilo ali. Então, por exemplo, o tênis, como é que ele consegue, de repente, as empresas de material esportivo de tênis conseguem colocar tanto dinheiro para patrocinar um monte de atleta, ou campeonato, ou fazer campanhas publicitárias milionárias? Porque meus 3 filhos fizeram tênis. Meus 3 filhos compraram chuteira. Você entendeu? Coisa que no triatlon, nenhum dos 3 consumiu nada do triatlon. Então, mundialmente, você entendeu isso que eu tô te dizendo? Eu, por mais que eu queira que faça, você só vai alimentar um mercado, e eu acho que ele é novo, por quê? Porque ele surgiu, tá bom, ele surgiu ali, década de 70 e tal, 99, 2000 ele era novo? Era. Só que assim, os caras mais velhos que fazem triatlon hoje tem 56 ou 60. Mas... Então o consumo do que gira o mercado eu acho que assim, é muito pequeno. Cara, a gente só vai conhecer algo novo ou se familiarizar com alguma coisa se a gente tiver contato com isso. Sim. E, cara, infelizmente, a gente passou uma época ali, talvez começou a ter essa mudança de business das empresas tal que gerenciavam o esporte, que a gente começou, na verdade, a cair a exposição do triatlon. Muito, né? A gente fazia Troféu Brasil, lá, né, que eu competia com o Fabinho. Passava no Sport TV. No Sport TV. Sim. Então, assim, tinha um ao vivo Pô, cara, Internacional do Santos no triatlete pagando 10 mil dólares. Não, o Fast Triathlon ao vivo. Mas o que eu quero dizer é que tinha a televisão. Sim. E na época, o percentual do pessoal que tinha acesso à TV a cabo era pequeno. Hoje, cara, todo mundo tem TV a cabo. Consegue passar assistir o Sport TV. E hoje não tem. Hoje não tem umas provas. Não tem prova do Brasil que nenhuma transmissão. Que vai passar nada. um reprise ali depois, a prova foi assim e tal. Antigamente, a gente ia lá, tinha os DVDs, né? Acabou a prova, cara, saiu o DVD do Ironman Brasil. Então tinha lá o DVD com as histórias, com as entrevistas, com quem ganhou. Cara, hoje não tem mais, entendeu? Então, assim...
eu acho que teve essa lacuna, que o triatlon estacionou. Mundialmente, né? Não só no Brasil. Mundialmente. Regrediu nessa questão de apresentar para as pessoas o que era o esporte, e isso atrapalhou demais. E é isso que a PTO está tentando buscar agora, recriar nas realidades de hoje. E, cara, por que o seu filho quer uma chuteira? Porque ele tem o ídolo dele que usa aquela chuteira. Ele quer a chuteira igual a do Messi, ele quer a chuteira igual a do Cristiano Ronaldo. E são os melhores do mundo e tem a competitividade entre eles e são os ídolos. E o triatlo, acho que, cara, por não ter essa exposição, por não ter essa competitividade, Não consegue criar não consegue criar esses ídolos pro pessoal realmente entender. Puxa, quem que é o ídolo? Quem que é a competitividade? Eu vou torcer, eu gosto mais do Fabinho. Não, eu vou torcer pro Colucci. Puxa, eu quero um uniforme com o Fabinho, eu quero a bike igual a do Colucci. Então, cara, isso é tudo um efeito cascata. Então, mas eu acho que é legal você falar isso, porque você vê que bate certinho com o que o Fabinho falou até da premiação. Né, que ele falou, em 2000 foi quando subiu a premiação de Kona e desde então manteve o preço. E se a gente for ver a lacuna do que existiu do Ironman, assim, principalmente vamos poder falar um pouco mais de Brasil, que é isso, cobertura da Sport TV, Fast Triathlon ao vivo na Globo e tal, ela foi até 2008, 2007, daí depois começou a perder isso daí. E eu acho que teve uma coisa um pouco mundial, e eu acho que teve um pouco de uma falta de a habilidade, não tô culpando ninguém, pelo amor de Deus, não zero dos atletas, mas eu digo de quem era o periférico do triatlon, então organizadores de prova, empresas que patrocinavam, de entender que elas também precisariam fazer alguma coisa para poder... Para continuar, né? Para continuar e para reverberar aquela modalidade. A Brasil Telecom. O Brasil Telecom entrou lá para patrocinar o Ironman Brasil, colocava um caminhão de dinheiro, na época que era só Floripa e Brasília, eram as duas provas que tinham no Brasil, né? Full em Floripa, meio em Brasília. Naquela época, acho que era 2003 ou 2004, se eu não me engane, era 1,5 milhão que eles pagavam para ter essas duas provas. E hoje não tem nenhuma empresa praticamente pagando esse mesmo 1,5 milhão, 20 anos, 18 anos depois. Sim. Por quê? Porque não se criou nada. Eu tô falando do Brasil porque a gente sabe mais ou menos esses números, mas isso eu acho que no mundo, como o Rô falou, o que era a Ford. A Ford foi patrocinadora do Ironman no Havaí durante 10 anos. Eles metiam uma Ford Explorer no flutuante no mar. Eu tenho uma história engraçada. E tudo isso acabou, né, Fabinho? Quando eu treinava com a molecada lá em São Carlos, a gente querendo começar, né? Aí todo mundo tinha o sonho, né? Por que você quer fazer triatlon? Aí tinha o Tarcísio, não sei se você lembra, ele morava lá com a gente. Não, eu quero fazer triatlo para ficar famoso e conhecer a Fernanda Lima. O fulano tinha outra ideia. E a minha, não, eu quero ser bem sucedido no triatlo para fazer propaganda para Ford Ranger. Raça forte. É isso. Cara. Foi que o Tindon ganhou Floripa? 2017. 17. Se a gente for ver, Rei, antes do Tindon, eu acho que foi o Marino, ou o Brent, ou o Brent e Marino antes. De lá pra cá, a gente tá falando, não que eu não me lembro quem ganhou 18 e quem ganhou 19, mas eu tô pegando eles como referência porque é nome que tá na cabeça do triatlon mundial. Se a gente pegar esse ano, também sem demérito aos estrangeiros que vieram, você acha que o fato de não vir grandes nomes que vão colocar, que figuram ali no top 10 do Mundial do Havaí para Floripa, você acha que está mais relacionado à premiação que Floripa oferece ou por causa da distância ou investimento que o atleta vai ter vindo para cá? Cara, já perguntaram, acho que isso uma vez pro Frodeno, quando ele fechou, acho que com a Roca. Você que entende de tênis vai saber. Ele gravou uma entrevista com o pessoal aqui do Brasil. Nossa, conosco. Foi com vocês? Conosco. Ele falou que vinha pro Brasil em 20, daí cancelaram a prova. Mas ele não tinha falado que ele não vinha porque a premiação era muito ruim? Não, ele não falou da premiação. Ele falou nem off? Não. Não, fala a verdade. Não. Porque eu
Eu acho que indiretamente, no bate-papo, ele deve ter falado, pô, os organizadores acho que teriam que melhorar a premiação. Mas o que ele falou é que não veio porque de fato não teve a prova, porque a gente entrevistou ele no meio da pandemia. A verdade é a seguinte, os brasileiros só correm por conta de visibilidade, não é por conta de dinheiro. Porque... E tá em casa, né? A visibilidade daqui... Os gringos vêm pra cá, cara, qual que é a diferença? É só pra garantir vaga mesmo. Eles virem pra cá ou fazer uma prova perto de onde eles estão. Realmente o investimento pra cá é muito maior e, cara, e fazendo essa conta simples. O vencedor ganhou $4.000. Cara, $4.000, só que dependendo de onde o cara vir, não vai cobrir o custo. Então o cara faz uma conta básica, né, meu cara? É melhor eu ficar em terceiro, quarto, ou numa prova aqui da Europa ou dos Estados Unidos, que eu vou ganhar mais dinheiro, vou gastar menos do que eu ir pro Brasil e ter que ganhar a prova e ainda sair no 0-0. Então é uma conta simples. Mas, para a questão de exposição, principalmente interna aqui, nossa, cara, eu não sei quanto que isso também influencia, porque ainda é a maior prova indiscutível do nosso calendário, o Ironman Florianópolis. E, cara, o grande público que faz hoje a prova, que está lá presente, pouco conhece da história. Muita gente iniciante, muita gente que está vislumbrando esse sonho de fazer o Ironman pela primeira vez, ainda mais que só temos essa prova agora de distância full. Então não é um pessoal que está muito ainda familiarizado com... Que já consome há muito tempo. Consome há muito tempo. Já teve vezes de eu chegar em prova de meio Iron aqui e o cara tá fazendo check-in da... Hoje tem, né? Uma fila separada pra gente, pro Pro e tal, mas já teve vezes de eu chegar na fila pra tá entrando na transição e o cara começar a me dar sermão que eu tava com roda fechada e não devia usar aquele percurso roda fechada, porque era um percurso que não... Você não vai ter perna, ô Pirulão. Você não vai ter perna pra segurar isso aí, hein? Só pra te dizer, a roda fechada, ela tem benefício acima de 36 por hora. Eu falei, eu sei. Pô, então vou tentar, vou me esforçar essa vez, então. Isso é verídico. Então... É engraçado, mas triste, mas né? É o nosso público. Na verdade sei lá, a pessoa que tá entrando talvez não ter o interesse da história a história, um pouco da história do esporte. Por eles mesmo, né? O Tiquinho da Trisport, quando fez o camp e levou o Mark Allen pra Floripa, cara, ele andava na Expo e ninguém sabia quem era. Como é que pode isso? Não, e não precisa ir muito longe, cara. Se a gente pegar até quem foram os meus ídolos aqui do Brasil, de quando eu comecei, cara, Leandro, o Ornelas. Imagina, eles podem ficar assistindo a prova ali e ninguém vai falar com eles. Entendeu? Sim. Cara, o Oscar que já ganhou Floripa 2 vezes. Duas ou três. Cara, se o Oscar for hoje lá, cara, só o pessoal da antiga vai ler. Entendeu? O pessoal hoje vai olhar pra ele e vai falar, mais um gringo aqui na prova. A Argentina invade esse país, né? Mas assim, isso é bom, é mais gente entrando, querendo fazer o esporte, querendo ter essa experiência. Só teria que consumir um pouquinho mais pra fazer o esporte crescer, né? Ou teria que ter essa continuidade, né? Porque o cara que ele já fez essa experiência, ele tem a curiosidade. Então, puxa, o cara foi lá, fez o primeiro Iron dele. Tem muita gente, eu já tive aluno que veio treinar com a gente, vendeu a bike antes de terminar o Iron. Ele queria fazer o Iron. E ponto. Ele já comprou a bike, já foi pra prova com a bike vendida. Ele ia fazer a prova. Que loucura isso. Não, já acabou a carreira. Mas eu posso falar, Rô, eu não acho... Assim, óbvio que eu gostaria que esse cara continuasse. Mas eu não acho ruim, porque é como um cara que fala assim, eu quero ir pro acampamento do Everest. Ele nunca mais vai usar a bota que ele comprou, ele nunca mais vai usar o casaco. E ele ticou e tá tudo certo. Esse cara consumiu o esporte. Mas ele vai continuar consumindo, porque... Então, porque isso. Se tiver uma matéria no Netflix ele vai ver de escalada, ele vai ter interesse. Então, se a gente tiver o produto do triatlon exposto em algum lugar, ele vai ter interesse. Por isso que eu não acho ruim. Então, esse cara é um propagador do esporte. Ele vai consumir ainda em menor quantidade, mas vai consumir. Mas a gente tem que ter essa outra parte agora, de gerar o conteúdo. Gerar o conteúdo. Cabe a nós aqui. É isso aí. Rei, 2023, o que você vai fazer, cara? Que Floripa agora em maio... Cara, a meta realmente é ir pra Floripa, é defender o título. Cara, assim... Rodrigo tá a fim de treinar com você pra te dar um gás aí. Tem prova antes ou não? Vai direto pra Floripa? Cara, eu vou fazer umas provas menores agora em março. Tô pensando em fazer a Internacional de Santos. Prova que faz tempo aí que eu não faço mais coração na boca, né? E vou fazer o Capixaba de Ferro, que é uma dobro olímpico, né?
E aí, abril, eu tô pensando em fazer um treinamento em altitude, já pensando em Floripa, e aí eu preciso ver datas ali. Suíça? Não, tô pensando em fazer na Suíça, não dá em abril, né, cara, com esse inverno que tá tendo esse ano lá. Verdade. Vai Então, não. a gente tá pensando em fazer aqui na América do Sul mesmo, no Equador. Equador. Lá em Cuenca, fazer 3 semaninhas de altitude. Cara, o ideal era tentar encaixar uma prova de meio Iron aí nesse período, mas eu não sei se vai bater as datas. E se pegar a vaga lá, Nice. Mesma pergunta que eu fiz pro Miguel. Qual o seu sonho? Cara, com certeza é ganhar a Kona, né? Esse é o sonho dos sonhos, né? Mas, se não der pra ganhar, se conseguir ir lá e fazer uma prova digna realmente do que eu acho que eu posso fazer, de voltar de lá com o meu bowl, lá, igual eu falei, do top 10, lá do top 5, que seja, já é mais um tiquezinho na lista lá que eu completei. E aí eu até brinco que na hora que eu fizer isso, aí eu já tô livre realmente pra fazer o que eu quiser. Já posso fazer igual o Killen. Não, agora eu vou fazer 2 temporadas. Vou fazer só as provas que eu quero e tal, porque nem precisam estar junto comigo se não quiserem, porque eu já completei o que eu tinha que fazer. Você Então, continua com o Brett? continuo. Independente se eu classifico pra Nice ou não, eu vou pra Europa no meio do ano. Legal. E aí já vai entrar... Teria que ter o plano B, né? Então, puxa, não classificou para Nice, o que vai fazer? Vai atacar algumas outras provas lá que não é da chancela Ironman? Ou não? Vou tentar já pegar uma prova de Iron, Tentar classificar. para Kona, para daí no ano seguinte voltar com um pouco mais de foco para lá de novo, né? Já mais tranquilo na preparação, né? Então, assim, a certeza que eu tenho é até Floripa. Daí depois os resultados que dirão. Ir pra Floripa, defender o título lá, ser o primeiro brasileiro a vencer 2 vezes aqui e aí vamos pra próxima. Fechado. Rei. Não, uma pergunta de leigo. Placa de carbono Não, ou de pergunta de nylon? leigo. Você no melhor do seu pedal hoje, no melhor. Só para a curiosidade de quanto que dá de diferença. Daquela época que você andava de Aerotech para Trek agora, quanto que de diferença dá num 180 você no teu melhor condicionamento físico? Em 45 minutos, né? Porque eu fiz 4,58 com a Aerotech, acho que foi sub 5. Não, mas vamos pensar assim, você na mesma condição, na mesma condição física, daí você faz 180 com a Trek, 180 com a Aerotech. Quanto você acha que mudaria hoje? Qual a condição que você tá hoje? Nem consegue terminar 180, cara. Você fica embora. A lombar vai estourar, a bike vai desmontar. Isso é verdade, né? O pé de vela vai entortar. Tipo, meia hora ou mais do que isso, não? Cara, eu tô com o quadro lá em casa ainda, tipo, podia Podemos fazer um voltar teste esse ano, velho. Mas na realidade eu acho que a pergunta que o Rodrigo tá querendo fazer é o seguinte: o quanto você acha que o equipamento... Muito. Não vamos sair do básico, que era o que você tinha na Aerotech, né? Ali em Pirassununga, taraná, esquece aquilo ali, mas numa bicicleta mediana hoje para uma bicicleta top. O quanto isso você acha que mudaria? Hoje? Hoje. O que é o mediano, Fabinho? Você que é o do mercado. Mediano? Que nem eu, por exemplo, Uma P-Series. Uma P-Series. Uma P-Series que com Dura Ace, que não precisa ser IDI ou que seja, enfim, porque é que nem o Toad Não falou. existe mais. Agora Tá só daí. então, mas que seja um Dura Ace uma ali, bike de entrada, aerodinâmica, de carbono pra bike top. Você acha que mudaria tanto assim? Cara... com a mesma roda? Não, mas mudando tudo, né? Muda muito. Não, muda. Mas assim, ainda acho, 80%, 85% é a perna. Entendeu? Os outros 15%, não é um ganho marginal, 15%, é um ganho significativo. Sim. É o equipamento. Lógico. Só que se você não consegue aplicar... Que é o que o cara te Dá o equipamento, né? É o que o cara te ensinou na fila lá, né? Tem que pedalar 36 por hora, senão... Se você não tem os 85% adequado... Não adianta os você ter os outros 15 não vão fazer tanta diferença. Eles vão fazer 5, 1% ou até nada, dependendo do nível. Exatamente. Mas é significativo que a diferença é gigantesca. Cara, quando você tem os 80%. Cara, é só ver o tempo. O que tá acontecendo com todo Em todas as provas. 2000 e...
2009, foi a última vez que eu fiz Floripa com você, acho que inclusive, que eu fui segundo. Uhum. Que a gente pedalou junto um tempão, tal, já com bike. Você furou, não furou? Foi. Bike aerodinâmica, de carbono, de roda, tal. Cara, naquela época a gente brigava pra fazer sub 4,30. 4,30. Né? 4,30 chorando. Eu cheguei a fazer 4,26 lá. Acho que foi o ano seguinte que eu perdi pro Sturla, que eu fiz acho que 4,26. E, cara, e aí o pessoal de trás já era 4,40. Cara, hoje uma galera. 4,30 hoje não é ninguém. Amador. Não, eu em Kona... Amador bom. Cara, em Kona esse ano, foi o que eu falei, eu fiquei a prova sozinho, lá atrás, falando comigo mesmo, pedalei pra 4,36. Eu acho que eu vou em 4,37. As meninas pedalaram pra isso, não foi? Em 2009, eu entreguei a bike em quinto, em sexto, em Kona, pedalando pra isso. Não, teve aquele ano que o... Quanto que o Sam Laidlow pedalou? 4,4. 4,4. Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se pega 2006, que o Norman ganhou, que ele fez o 4,18. 4,18. Eu acho, assim, se a gente pegar de 4,4 para 18, da bike que era aquela época pra agora... Mas o Norman pedalou 4,18 e o segundo pedalou 4,30. Entendeu? Ele abriu 15 minutos. Mas não é que todo mundo pedalou, foi o Norman. Agora, esse ano, todo mundo... Não, aquele ano... teve um ano que o Cameron Brown foi segundo. Quem ganhou foi o Tim The Boom, lembra? Cara, eles pedalaram 4,50 e pouco. 4,48. O melhor pedal a Steve Larson pedalou 4,30 e pouco. Que o Tim The Boom fez com o irmão, né? E daí rolou um... Não foi esse ano? Acho que não. Mas aí o Steve Larson pedalou 4,30 e pouco, o Tim The Boom 4,40 e pouco, e os caras 4,50 e pouco. Mas não é só o equipamento, é o conjunto de tudo. Cara, eu já falei isso várias vezes, assim, qual que é a maior evolução para uma pessoa pedalar bem hoje do que pedalava bem? Primeira coisa, o potencímetro. Cara, o potencímetro ele ajuda demais quem tá começando, quem não tem muito conhecimento da bike, da pedalada, porque ele te mostra um número exatamente preciso do que você está fazendo. Um cara que já treina bastante tempo, que se dedica mais na bike, tem mais força, mais facilidade, ele vai desenvolver isso naturalmente. Um cara que não tem todo esse processo, o potencímetro vai dar essa informação para ele. Então, cara, essa é a principal evolução da performance. Segundo, a questão é realmente aerodinâmica, cara. As bikes melhoraram, os equipamentos melhoraram, as rodas, o fit. Hoje, cara, qualquer pessoa começa, já compra a bike, vai lá fazer o fit, porque senão ele não vai conseguir nem tirar o melhor do equipamento, nem a melhor performance dele. Vai começar a sentir dor nas costas, dor no pescoço, a pedalada vai estar errada. E também informação de treinamento. Nutrição, você acha que melhorou? Também, a nutrição também melhorou muito. Cara, hoje, o gel da Z2, ele não é só um tipo de carbo. Ele é um blend de carbo, que já vem próprio, que cada carbo vai acessar uma via de absorção diferente. Eu lembro que o Reis, ou pelo menos a galera que treinava com vocês, consumia sneakers no meio da bike, não era? Uns chocolatinhos assim? Eu nunca gostei muito de sneakers. Mas o pessoal fazia muito. Mas eu levava chocolate. Doce de leite, aquele doce de leite. Então, puxa, antes levava na garrafinha, era só malto. Sim. Só que a malta chega uma hora que ela satura. Você pode ingerir 50, 100 gramas de sei lá, quanto que é a quantidade de malto, mas, cara, como ela só acessa o seu corpo por uma via, chega uma hora que não consegue entrar mais. Ela tem que esperar aquilo que está sendo absorvido para depois entrar mais. Cara, hoje, com o avanço, com as pesquisas, eles colocam esse blend, que daí eles misturam malto, palatinose, dextrose ou frutose, e cada uma acessa uma via de absorção diferente. Então, ao invés de você estar absorvendo de uma única maneira, né? Um X de carbo por hora, sei lá, você está absorvendo um e meio, porque você está conseguindo colocar mais 50% de outras vias. Então, assim, tudo está evoluindo, né? Isso que, no final das contas, ajuda. Ajuda. Óbvio, mas é o que você falou. Tem que treinar muito e daí você tem que, se você tiver equipamento, tiver potencímetro, tiver a roda, tiver alimentação, o treinamento adequado, daí com certeza você vai evoluir muito mais. Com certeza. É o treinamento, mas hoje é muito mais fácil
por ter mais informação, é muito mais fácil treinar e entrar preparado para fazer um Iron do que antigamente, né? Só sabemos bem. Cara, meu primeiro fiz foi em 2001. Cara, na moda todo mundo pedalava de pochete. Ou aqueles, lembra o Bento Box que tinha... Levava batata, levava doce de leite. De bike road. Bike road, entendeu? Não tinha nem pensar, cara. Era uma coisa muito distinta do que a gente tem hoje. Né? De tudo, de hidratação, de suplementação, de equipamento, de informação, principalmente, pra gente saber. Porque hoje o cara ele pode não ter treinador, nada, mas 90% das informações ele pega. Do que consumir, cara, do produto que usar. O primeiro Iron que eu fiz foi em 2004. Cara, não tinha nada. Em 2004 tinha nada, cara. Acho que a gente fala de Trisport tava começando o projeto ainda, sei lá, não tinha... Sim. E você tinha que assinar, tinha que esperar chegar uma vez por mês à sua casa. Não tinha... Até eles, para produzirem os conteúdos, era mais difícil. Tudo. Cara, hoje, vai lá, cara. Coloca treinamento de Ironman no Google. Vem coisa boa, mas também vem coisa ruim. Tá sim, tudo certo, mas vem. Cada um filtra, mas tem. A informação tá lá. Tá lá. Entendeu? Com quantas libras eu tenho que colocar meu pneu? Você vai colocar, ela vai aparecer, entendeu? Tem até aplicativo pra isso. A coisa mais individualizada que você perguntar, você vai achar. E isso antigamente não tinha. Então... isso ajuda muito. A gente fazia no achismo, né? Testava, via... Não, aí chegava na Expo lá do Ironman, era aquela resenha, né? Eu treinei usando isso, é bom. Aí o cara já começou a coçar a cabeça, né? Caramba, será que isso vai fazer a diferença, né? Será que tem pra comprar aqui? Já testava na prova. Hey, obrigado, cara, por ter vindo. Prazerzaço poder falar com você. Espero que 2023 seja incrível, que você repita ali a sua boa performance em Floripa, se sair a vitória... Ótimo, mas que você se encontre de novo nas provas aí, que o corpo reaja bem e que tomara que a gente ouça também teu nome lá em Nice. Quem sabe, não vai ser aqueles 10 primeiras colocações de Kona ainda, mas se vier de Nice a gente também vai ficar muito feliz. Cara, tomara que seja um ano muito bom. Tá bom, agradeço de coração o convite. Que bom que vocês conseguiram também colocar na agenda de vocês, né? Avisei meio em cima da hora. Pô, a gente tem que arrumar horário, né, meu? Prazerzão estar aqui com você, gente. Sempre bom falar de triatlon aí. E vamos marcar um dia só para contar as mentiras aí do Fabinho. Isso aí a gente faz fora do microfone, melhor. Rei, vai todo sucesso aí para você, que você se reinvente aí. Como eu falei, eu falava pro André, o Rei é um mago, cara. O cara vem do nada e aparece aqui e destrói. Que você se reinvente, tenha um sucesso aí de 2023. Show. Valeu, obrigado. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. É um dos maiores nomes da história do triatlon nacional, se não o maior. Tem vários outros grandes nomes, mas é um cara que está há muito tempo, como o Fabi falou. Brilhou Já ganhou de tudo. Já ganhou de tudo, de todos, praticamente. E que vai continuar aí dando alegria pra gente aí nos próximos anos. Valeu, um abraço.